Abençoe-nos, Jesus, o Divino Mestre e amigo incondicional de nossas vidas. Em sua pregação, o Divino Mestre utilizou-se frequentemente de parábolas. O que são parábolas? No sentido filosófico, parábola é uma narrativa alegórica na qual o conjunto de elementos citados evoca outros de ordem superior. Ou seja, está se dizendo uma coisa, mas querendo referir-se a outra. Por que Jesus se valia de parábolas? Muitas vezes, após proferir às multidões uma parábola, os discípulos se reuniam com Jesus após e perguntavam o que é que ele teria dito através daquelas parábolas, porque eles próprios não compreendiam o que Jesus dissera. E aí Jesus explicava a eles o que é que de fato aquela parábola significava. E eles perguntavam, mas por que é que o Senhor não disse isso para a multidão? E ele respondia invariavelmente, porque a eles nem tudo é dado saber por enquanto, mas a vós tudo vos tenho dito. Por que isso? A parábola, como técnica de transmissão de uma informação qualquer, ela tem uma característica muito interessante. Em primeiro lugar, o conhecimento, a verdade, quando ela é muito intensa, muito forte, pode chocar, pode deixar o espírito arredio diante daquela verdade. É como a luz, se estamos acostumados num ambiente um pouco mais escuro e acende-se a luz com grande intensidade, num primeiro momento a luz cega. Quando vem aquela luz intensa, todo mundo fecha os olhos, porque não suporta a intensidade. Para quem estava acostumado com a escuridão ou com a penumbra, não consegue suportar a luz intensa de uma vez. A parábola tem essa característica. Ela pode trazer um sentido, um significado profundo, mas porque a maioria não percebe, ela não choca. E Jesus se valia dos hábitos comuns dos povos aos quais pregava para transmitir as realidades de ordem superior. É exatamente por isso que os evangelhos significam boa nova. O significado do termo evangelho é este, boa nova. Que boa nova Jesus nos trouxe? Se formos olhar pela nossa herança judaica e cristã, nós vamos perceber que no Velho Testamento a divindade é mostrada como um juiz que pune dolorosamente os transgressores, que se irrita quando é desobedecido, que manda não se perdoar aos vencidos, nem mesmo as mulheres e as crianças, que se envaidecia quando era adorado. Era um Deus, numa visão profundamente marcado pelas paixões humanas. Jesus nos trouxe uma nova visão da divindade. Não mais o juiz implacável que pune o transgressor, a noção do pecado, mas um pai amoroso que educa, mostrando que a dor, o sofrimento tão presente em nossas vidas não decorrem de recursos punitivos da divindade. Antes que isso, recursos terapêuticos. Quando os espíritos dizem a Kardec, no livro dos Espíritos, da dor como recurso terapêutico de excelência, que faz com que, em alguns anos, avancemos aquilo que sem a dor levaríamos décadas para avançar, Kardec não se dá por vencido e pergunta a eles, os espíritos,
Mas a divindade não poderia se valer de outro mecanismo para nos impulsionar ao progresso, senão a dor? Eles respondem, de certo que sim. A divindade sempre se vale primeiro dos mecanismos do amor. Entretanto, o amor não obriga. O amor ensina, oferece, convida, chama. A dor não. A dor obriga. A dor determina caminho. Quando falecem os estímulos do amor para nos reconduzir ao caminho do bem, vem como recurso extremo a dor. Manuel Filomeno de Miranda, o espírito, através da psicografia de Edivaldo Franco, teve oportunidade de dizer que a dor é o remédio amargo para o doente recalcitrante. Quando falecem o medicamento do amor, vem a dor como recurso amargo extremo. Voltemos às parábolas. Nos evangelhos, os teólogos dizem há 40 parábolas. Alguns dizem 42, conforme a interpretação. Entre 40 ou 42 são ensinamentos de ordem elevada trazida por Jesus. Daí, quando lemos uma parábola, temos que procurar entender o que ela quis dizer com aquelas palavras. E aquilo que já dissemos antes, Jesus sempre valia das coisas do cotidiano para transmitir a realidade superior. O povo hebreu, já era uma prática assim, se referia à divindade como um juiz que julga. Jesus se referia à divindade como um pai que educa. Mas vamos à parábola. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. Deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a um terceiro. Talento era uma medida monetária à época de Jesus. Os relatos históricos dizem que um talento equivalia, dependendo da região em que ele era praticado, ele era utilizado, ele variava entre 20 e 40 quilos de prata. Um talento era a quantidade substancial à época. Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. Então, deu esses talentos a cada um segundo a sua capacidade. Partiu imediatamente o Senhor. Então, o que recebeu 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, 10 talentos. Dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais outros 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes 2, outros 2, 4 talentos. O amo lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Deu a mesma resposta para o anterior.
Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão cumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-á mesmo o que pareçam ter, e seja este servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está em Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. O incrédulo, quando lê essa parábola, ele diz: não compreendi. Os 2 primeiros servos até parece fazer sentido. Ele entregou 5 talentos, confiou a eles 5 talentos, eles negociaram com dinheiro que não era deles, era do Senhor, seu amo. O Senhor, nessa época, e seus servos não eram empregados dele, eram propriedades dele. Os servos pertenciam ao Senhor. O primeiro recebeu 5, trabalhou e fez com que ele virasse 10. O segundo, 2, virou 4. O Senhor acolheu bem o trabalho destes 2 servos. Mas o terceiro não faz sentido, muitos dizem, porque ele não cometeu erro, entre aspas, algum. Ele não fez mau uso daquele dinheiro. Ele o enterrou temendo ser roubado. Eu vou fazer algo, pode não dar certo, eu perco esse dinheiro e o amo, quando chegar o meu senhor, vai me punir porque eu fiz mau uso dele. Então, vou escondê-lo para que ladrões não o peguem. Quando ele chegar, eu devolvo o dinheiro que ele me confiou. Então, não parece ser crível que o amo tenha agido com tanta dureza com esse terceiro. Chamou de mau e preguiçoso e mandou tirar aquele talento e dar para o que tinha 10. E ainda disse: lançai-o às trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Será que ele cometeu algo tão errado assim para merecer uma postura, uma atitude tão dura do seu amo? Se fôssemos analisar do ponto de vista material, humano, não faria sentido. De fato, não faria sentido. Com os 2 primeiros, sim, mas com o terceiro, não. O que é que Jesus quis nos transmitir? Lembrando que parábolas, à medida que nós vamos conseguindo compreender as parábolas, é como véus que vamos retirando e vamos conseguindo cada vez mais compreender melhor o ensinamento. Por que tanta dureza com o terceiro servo? Antes de entrar nisso, eu vou contar um caso para vocês. O meu sogro, ele morreu assassinado pouco tempo depois que eu me casei. Ele, junto com seus irmãos, herdara um pequeno sítio ali na região de São João del Rei. E ele adorava
queria muito ter um pedaço de terra. E aquela herança era para ele a realização dos sonhos, dos pedidos que ele fizera a Deus. A família não queria que ele se envolvesse, porque sabia que naquele lugar havia poceiros violentos. E os outros irmãos não quiseram ir até lá, mas ele foi. Ele foi reivindicar as terras. As terras estavam invadidas. A primeira vez ele foi ameaçado. A segunda vez, quando ele foi, ele, numa emboscada, foi atacado e morto a pedradas. Uma punição que existia à época de Jesus, que fora estabelecida séculos antes por Moisés. Era uma das medidas punitivas para o transgressor, ser imolado com pedradas, ser apedrejado. A minha sogra, inconsolável, com aquela perda inesperada. Um determinado dia, ela estava no culto, numa outra, não era numa casa espírita, mas ela foi chamada pela irmã dela para participar porque ela estava muito depressiva, muito triste pelos cantos. Há pouco tempo que o marido morrera, ela foi. E lá chegou, era um culto que ela não entendia, que ela nunca tinha ido, ela não entendeu a forma deles cultuarem a divindade, mas ela sentou-se numa cadeira. Estava cheio, mas sem que se saiba porque a cadeira do lado dela estava vazia. E uma senhora que estava próxima a ela, toda hora olhava para trás e olhava para ela. Ela ficou incomodada com isso. O culto transcorreu. Quando terminou, a irmã dela, que fazia parte dos organizadores do evento, por isso a irmã não ficou do lado dela, voltou, deixou a equipe da qual ela fazia parte e foi lá perguntar a ela: e aí, Lia? Maria do Carmo, apelido Lia. E aí, Lia, você gostou do culto? Olha, para falar a verdade, eu não gostei, não. Eu só não levantei e saí porque eu estava me sentindo mal, uma vontade enorme de chorar. Eu só não me levantei e saí por vergonha, porque todo mundo alegre, todo mundo feliz. Eu levantar, se eu estivesse na ponta, próxima à saída, eu teria feito isso, mas eu estava no meio. Eu ia levantar, todo mundo ia olhar para mim e eu, envergonhada, ia sair. Só por isso eu não saí, mas eu não gostei, não. Ela: espera aí, vou lhe apresentar uma pessoa. Aí foi e chamou uma amiga dela, que era justamente a pessoa que estava olhando para ela. Essa daqui é fulana de tal, é uma médium lá do Centro Espírita Oriente, ali na floresta. Começou a conversar com a minha sogra. Aí essa senhora falou: a senhora ficou incomodada por eu estar olhando para a senhora, não ficou? Olha, fiquei sim, viu? Fiquei meio constrangido, a senhora toda hora olhava para mim. Pois é, eu olhei para a senhora porque o seu marido, já no plano espiritual, estava do seu lado, chorando. A senhora estava com vontade de chorar, não estava? Estava. Era as energias dele, o choro dele que a senhora estava captando. A senhora teve, nunca tinha visto a minha sogra, a senhora teve uma infância difícil, cheia de privações, a senhora nunca teve facilidade na infância, a adolescência da senhora foi muito difícil, muito marcada pela escassez de recursos, trabalhar sem parar, não foi? Foi. A senhora, jovem, aceitou o pedido de casamento do seu marido
mas para mudar de vida. Não é porque o amava verdadeiramente. Não é verdade? Ela é. E foi aí que a vida da senhora ficou mais difícil ainda. A senhora nunca teve facilidade na vida. Foi uma vida difícil até hoje e vai ser assim até o final da existência. Sabe por que isso? Porque na última existência, a senhora foi filha única de uma família muito rica. A senhora teve todas as facilidades da vida para estudar, para se desenvolver e para ajudar o próximo. A senhora nunca fez isso. Então, para que a senhora aprendesse a dar valor àquilo que na abundância a senhora não deu, a senhora veio agora na tremenda escassez para dar valor. Aproveite o restante da sua existência para que saia desta atual existência tendo aprendido a lição. Vamos trazer isso para esse ensinamento. Os servos receberam talentos, não eram deles aqueles recursos, foram recursos confiados pelo Senhor para que eles se desenvolvessem, para que eles fizessem render aqueles recursos. Como os dois primeiros fizeram bom uso desses recursos, eles foram premiados pelo Senhor com a possibilidade de continuar com aqueles recursos. Os 5 ganhou mais 5, ele ficou com os 10, e o Senhor disse que lhe confiaria mais recursos ainda. O outro com 2, agora 4, lhe confiaria mais recursos ainda, porque souberam fazer bom uso daquilo que receberam, daquilo que lhes foi confiado como recursos financeiros que aumentou a capacidade deles de ação na vida. A divindade é sempre assim para conosco. Nos dá oportunidades. Por isso, muito cuidado com o que a gente faz da nossa vida. Será que a saúde que eu gozo hoje, que nós temos hoje, é por merecimento meu? Será que eu tenho uma vida tão equilibrada assim para merecer um corpo saudável? Talvez não. É o acréscimo de misericórdia para que os desequilíbrios que estão em nós não se exteriorize afetando o corpo, tirando-lhe a saúde, para que nós possamos, com um corpo saudável, nos dedicarmos aos pensamentos elevados e com a mente sã, realizar o nosso projeto de crescimento moral e espiritual e, como Cristo nos ensinou, ajudar aqueles que estão à nossa volta. É um talento, é uma doação, é um recurso não conquistado por nós, porque veio por acréscimo de misericórdia, que estamos tendo. E ao final da nossa existência, vamos ser como esses 2 primeiros que souberam fazer uso. O primeiro ele deu 5, porque tinha mais capacidade. O segundo ele deu 2, que tinha capacidade, mas menos que o primeiro. A cada um segundo a capacidade que tinha. E ao terceiro deu 1, que a capacidade dele era 1. E ele escondeu aquele 1. O que é que nós estamos fazendo? Com um acréscimo de misericórdia. Estamos deixando inertes. A semeadura, como Cristo nos ensinou, é livre. Podemos plantar o que quisermos. Aliás, esse é um aspecto fundamental das leis morais. Das leis físicas, não. Se eu solto este livro, ele vai cair. Por ação da gravidade, ele vai, inapelavelmente. Não há contexto moral nenhum aí.
Mas esta mesma lei de atração e de repulsão, ela existe também no campo moral. E no campo moral, muitas vezes as consequências morais dos atos praticados não vêm imediatamente. Porque se viesse, a gente poderíamos não praticar aquele ato para não receber a consequência imediata. Por exemplo, eu vejo uma pessoa bem mais forte do que eu, com uma massa muscular muito maior, eu quero agredi-lo. Mas eu não vou agredir porque ele é muito mais forte do que eu, ele vai reagir e eu vou levar a pior. Então, eu não agrido, não porque eu compreendo que isso é errado, não porque eu consegui dominar minhas tendências inferiores, é para não sofrer a consequência imediata. Não é indício de evolução essa não agressão. Na Europa, poucas décadas passadas, cresceu extraordinariamente o número de abortos. E perguntaram-se, o que houve? Será que a humanidade regrediu? Se o aborto for aquilo que todas as correntes religiosas dizem, contrárias à concessão da vida pela divindade, ou não é por isso que prosperou, ou então todos estão agindo de forma regressiva, estão piorando a sua condição evolutiva. A resposta é bem outra. Antes, as pessoas temiam a divindade. E muitos ainda hoje pregam assim. E dizem até com certo orgulho, eu sou temente a Deus. Não temos nada contra, a pessoa pode acreditar da forma que ele achar que deve. Mas, como cristãos, precisamos compreender que Deus, como Jesus nos trouxe, Deus é amor. A melhor forma de compreendermos a divindade é através do amor. Num dia, numa reunião mediúnica, em que se discutia na primeira parte da reunião sobre a oração, sobre a prece, um falava uma opinião, outro falava outra. No final daquele dia, veio um mentor espiritual e trouxe uma mensagem belíssima, que começava assim: consolo dos aflitos, bálsamo dos que sofrem, agradecimento dos que entendem e louvor dos que amam a Deus. A prece é o mais poderoso instrumento que nos une ao Criador. Consolo dos aflitos. Quando nós estamos aflitos, a prece nos consola. Bálsamo dos que sofrem. Quando estamos sofrendo, a prece é um consolo. As vicissitudes da vida pelas quais eu possa estar passando ficam menores se eu compreendo que essa existência tem um propósito na minha economia evolutiva. Não vou passar por uma única existência. E naquela existência em que estou passando por situações difíceis, eu, espírito, estou me regenerando diante da lei divina. E num futuro mais próximo ou mais distante, renascerei numa condição melhor, num corpo mais saudável, para prosseguir na minha jornada evolutiva. É um bálsamo essa compreensão, bálsamo dos que sofrem, agradecimento dos que entendem. Quando eu começo a compreender a bondade da divindade, nasce em nossos corações um sentimento de gratidão. Mas a gratidão é um ato intelectual. Quando você vai entrar num determinado local, a pessoa que está saindo, ela segura a porta para você entrar e você diz obrigado. É um ato intelectual, não tem o amor propriamente envolvido. Agora, louvor dos que amam a Deus, amar é o sentimento nobre, é o sentimento mais nobre de todos os sentimentos nobres. Louvor, que é um ato de união com a divindade, louvor dos que amam a Deus. Deus é para ser
amado, se assim o compreendermos, não para sermos tementes a Deus. Daí, o que é que isso significa? Quando as pessoas compreenderam, porque está assim no Evangelho, que Deus não era temido para ser temido, mas amado, elas perderam o medo das consequências divinas. E começaram a dar vazão aos atos translocados. Muitas vezes o desequilíbrio denota um processo de despertamento, ainda que com conotações esquizofrênicas, um processo de despertamento para a compreensão da divindade como expressão do amor. Ora, o que estamos, voltando a essa questão, o que estamos fazendo das concessões que a divindade nos faz? O que estamos fazendo delas? Será que vamos sair dessa existência como o último servo, mau e preguiçoso? Não é importante não fazer o mal. A pessoa pode se conduzir na vida dizendo: eu estou bem, não faço mal a ninguém. E para não sofrer tentações, eu fico fazendo orações o tempo todo. Ok, orar é bom, é muito importante sim. Mas olhe à sua volta, porque Jesus nos ensinou também que fora da caridade não há salvação, como está assim nas cartas de Paulo. Precisamos não apenas não fazer o bem, não fazer o mal. Precisamos fazer o bem. Não basta não cometer os erros. É importante ajudar. É importante ser solidário para com os outros. Da forma que eu puder ser, da forma que eu conseguir ser. Às vezes um sorriso, essa ajuda nem sempre é monetária. Às vezes um sorriso, uma palavra amiga, o ouvir a pessoa é um ato de caridade para com o próximo. É preciso eu compreender isso, porque isso é o que vai me ajudar a vencer as próprias dificuldades que temos na vida. Talvez já tenha falado aqui, mas me permitam falar novamente. Naquele filme que trata sobre Chico Xavier, a vida de Chico Xavier, é uma passagem interessante. O irmão de Chico teve um AVC. Um dos irmãos dele teve um AVC. E como a família não tinha recursos, ele foi levado para casa mesmo. Porque não podia pagar um hospital. Estava lá naquele morre, não morre. Nessa época, o doutor Bezerra de Menezes, espírito, receitava através de Chico. E muitas pessoas foram curadas com essas receitas dadas pelo doutor Bezerra de Menezes. Daí o pai de Chico disse a Chico: esses espíritos seus aí cura tanta gente, então tem que curar o seu irmão. Exigiu de Chico que Chico curasse, que os espíritos de Chico curassem o irmão dele. Chico não sabia dizer não para ninguém. Ele só dizia não com firmeza quando era contrário ao Evangelho. Daí Chico não sabia o que fazer. E Chico passa a ver uma grande quantidade de espíritos orando em torno do irmão dele. Ele sabia o que isso significava. Ele entra em pânico e começa a orar e pergunta a Emmanuel: por que tem tanto espírito assim do lado do meu irmão? Estão todos orando, o que está acontecendo? Emmanuel disse: nós estamos orando, pedindo a nosso Senhor se não é melhor deixar que seu irmão parta, porque o AVC que ele teve é muito grave. Deixou sequelas irreversíveis. Ele não vai reconhecer ninguém mais se ele sobreviver. Ele vai levar uma vida vegetativa. Então, não é melhor deixar ele partir? Estamos orando, pedindo orientação a nosso Senhor.
Mas isso não pode acontecer. Chico entrou mais em pânico ainda. O meu pai não aceita que meu irmão morra. E ele começou a falar desequilibradamente. E Emanuel disse: Chico, para com isso. Você acha mesmo que a sua dor é maior do que a dor do seu irmão? Pare de importar com você e ore pelo seu irmão. O irmão dele desencarnou. Aquele irmão tinha um papel muito importante para Chico Xavier. As pessoas saíam daqui de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo buscando receita e orientação dos espíritos. 2 tipos de pessoas, basicamente, iam até lá. Aquelas que não podiam pagar um médico, porque lá tudo era de graça, e aquelas que, embora pudessem pagar um médico, a medicina não fora capaz de debelar a enfermidade que os afligia. Daí ia lá para ver se os espíritos podiam ajudar. A grande maioria estava no primeiro caso, daqueles que não tinham condição de pagar o médico. Eles chegavam a Pedro Leopoldo e lá eles ficavam sabendo que Chico estava trabalhando e que ia atender à noite no centro espírita. Chico jamais viveu da doutrina espírita financeiramente. Emocionalmente, espiritualmente, viveu a vida toda, mas financeiramente não. A doutrina, os dirigentes das casas espíritas, nobres como a nossa casa, todos eles têm a sua atividade remunerada, a sua atividade profissional. Aqui a gente vem para cuidar da nossa realidade interior, da nossa evolução. Daí Chico estava trabalhando. A pessoa se desesperava, porque ele mal tinha dinheiro para pagar a passagem de volta de Pedro Leopoldo para cá. Mas ele ficava sabendo que o último ônibus saía no início da noite de Pedro Leopoldo para cá. E Chico só começava a atender depois, então ele ia ter que passar ali à noite. Ele não tinha como pagar uma hospedagem, ele não tinha como pagar a sua alimentação. Ele pensava: eu vou até onde Chico está e vou pedir para ele atender, porque o meu caso é especial. O de quase todo mundo era especial. Daí ele ia onde Chico estava, e Chico não conseguia falar não para ninguém, mas ficava constrangido, porque não podia fazer nada. Virava um tumulto, a ponto do chefe de Chico proibir Chico de receber as pessoas lá. Acertadamente, porque ninguém estava podendo trabalhar com aquele trânsito de pessoas lá. Daí esse irmão de Chico passou a fazer um trabalho muito importante. Ele acolhia essas pessoas, explicava que Chico ia atender à noite, perguntava à pessoa se ela tinha condição de pagar uma hospedagem, se ela não tinha, ele arrumava quem cedesse um leito por uma noite para aquela pessoa, se ela não tinha condição de pagar a sua alimentação, ele arrumava quem cedesse um prato de comida, e ele ia fazendo isso. Ele trabalhava numa sapataria. O dono da sapataria era espírita e dizia para ele: você use o tempo que você precisar. E como ele ganhava comissão, se ele trabalhasse e vendesse, ele ganhava. Se ele não trabalhasse e não vendesse, ele não ganhava. O patrão dele aceitava bem ele ficar ausente a maior parte do tempo. Até que sofreu esse AVC. Chico, inconsolável após o enterro do irmão, até que ele não conseguia aguentar a dor, e disse a Emanuel: por que a espiritualidade não interferiu? Não era apenas o grande amor que eu sentia pelo meu irmão e que eu sinto por ele, mas ele fazia um trabalho extraordinário. Por que a espiritualidade não agiu para que eles continuassem aqui mais tempo? Daí Emanuel lhe disse: Chico, o seu irmão tinha graves comprometimentos por desequilíbrios da última existência. Estava previsto que nesta existência ele passaria os últimos 10 anos internado no manicômio em profundo estado de perturbação. Mas graças
ao trabalho dele de amor, de solidariedade ao próximo, o seu resgate foi comutado de dor para o amor. Ele foi de regresso ao mundo espiritual, já liberto dos desequilíbrios que perpetrara. Essa é a lei divina. Esse é o ensinamento do Cristo. Se aproveitarmos as oportunidades que a vida nos oferece para fazer o bem ao próximo, nós vamos sair desta existência regressando ao mundo maior, muito melhor do que aqui viemos. Mas se mostrarmos refratários ao estímulo do amor, mais cedo ou mais tarde a dor virá, quando menos esperamos. Porque evolução é o único determinismo ao qual estamos submetidos. Todos nós vamos chegar à perfeição. Se não nos mostrarmos aptos a evoluir por decisão própria, por um ato de amor, de moto próprio, a dor virá para nos impulsionar ao progresso. O que nós queremos para nós mesmos? Nós estamos aqui na vida a passeio ou para tratar da nossa evolução? Quem vai para a escola para passear? Você vai à escola para estudar, para aprender. A Terra é a nossa escola. A nossa existência é a nossa matrícula nesse educandário, onde nas dificuldades, nas relações da vida, vamos aprender a evoluir, a crescer, a sermos menos egoístas, a sermos mais solidários, a não deixar que o orgulho entorpeça nosso coração. Mas, lamentavelmente, a grande maioria de nós faz isso. Daí vai acontecer o que aconteceu com o último servo. Tirou o que ele não soube usar, um talento, e deu para aquele que já tinha 10 talentos. Parece injusto. Não, é concessão do Senhor. Ele dá a quem ele acha que vai saber fazer bom uso dele. Esse não soube, lhe tira, porque agora na escassez ele vai aprender. Lançai-o às trevas exteriores. É uma coisa muito interessante. Em verdade, ele não praticou nenhum ato desequilibrado. O ato de desequilíbrio dele foi no campo da omissão e não da ação. Ele não praticou o erro. Ele se omitiu da prática do bem. É um erro em si? É, mas de menor envergadura do que aquele que pratica a ação delituosa, a ação em desconformidade com as leis divinas. Por isso ele foi lançado às trevas exteriores. O que são as trevas exteriores? Aí Jesus aborda um pouco do momento em que estamos vivendo, da transição planetária. Aqueles que não evoluírem a ponto de permanecer no planeta, na transição planetária, após a transição, serão levados para mundos mais atrasados, compatíveis com seu estágio evolutivo. São as trevas exteriores, as vicissitudes, as dificuldades do ambiente inóspito, da Terra ou do mundo ainda pouco desenvolvido, comparativamente com o nosso. As trevas interiores são aquelas que nós trazemos para nós mesmos, como aquela adolescente que está de namorado novo, feliz da vida, lá fora tem um temporal, uma chuva, está arrasando, inundando para todo lado. Você pergunta para ela, como está o seu dia? Está ótimo, está maravilhoso. Mas aí, daí uns dias, ela acha que o mundo dela acabou porque terminou o namoro. Lá fora está um sol radiante, está um dia super agradável, uma temperatura amena, ótimo ambiente, ótimo clima. Como é que está o seu dia? Está péssimo. Essas são as trevas interiores
que nós trazemos para nós mesmos. Joana de Ângeles diz: somos livres para criar asas e voar, ou para cortar as próprias pernas e rastejar. Jesus nos disse, quando Pedro lhe perguntou: quando se dará o reino dos céus na terra? E Jesus respondeu: olhe e não verá ele chegar. Escute e não ouvirá ele chegar. Ninguém dirá: o reino dos céus está aqui ou está ali, porque o reino dos céus está dentro de nós. O Espírito Emmanuel, abordando essa passagem do Evangelho, diz: atrevemo-nos a acrescentar ao ensino do Divino Mestre o inferno também. O céu e o inferno construímos para nós mesmos dentro de nossos corações. Então, tomemos a decisão de melhorar a nossa vida tanto quanto pudermos. Vamos fazer aquilo que dermos conta de fazer, porque Emmanuel também disse: a paz de consciência é o salário daquele que faz o que pode, o que dá conta. Não importa se o outro pode mais ou se o outro não faz nada. Eu estou fazendo o que eu dou conta, a minha consciência me sanciona. Levemos essa parábola dos talentos como um ensino do Divino Amigo para nos estimular ao progresso, enquanto temos oportunidade nessa existência de fazer isso. Mas, inapelavelmente, vamos sair dessa existência com as consequências dos nossos atos da vida, porque somos herdeiros de nós mesmos. Obrigado.